Romanos capítulo 14, versículo número 4 apenas. A palavra de Deus diz assim: quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor estará em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Amém. Obrigado, Pai. Mais uma vez estamos na Tua casa, com a oportunidade de ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz, que é aquilo que realmente nos interessa agora, ouvir do Senhor aquilo que pode mudar a nossa vida, aquilo que traz direção, palavra da verdade que liberta do erro e do engano, é essa que queremos. Não estamos aqui para ouvir os homens com suas opiniões, com suas histórias, com suas filosofias, não. Estamos aqui para ouvir a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, pelo poder do Espírito Santo, fala ao nosso coração. E para isso entrego a minha vida ao Senhor, para que eu seja um instrumento em Tuas mãos, pedindo Tua graça e misericórdia, clamo pela unção do Teu Espírito, que ela esteja sobre mim, me capacitando a ministrar a Tua palavra de acordo com a Tua vontade. É a oração que fazemos juntos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Queridos, nós muitas vezes falamos à igreja a respeito da vida cristã, a respeito das diferenças, que há na vida de um cristão. Já ouviu aqui várias vezes essa afirmação de que tudo acontece a todos, igualmente. A Bíblia diz sobre isso. Jesus falou que o sol nasce sobre bons e maus. Então, o que diferencia um cristão de um não cristão não é que coisas boas aconteçam apenas com o cristão e coisas ruins apenas com o não cristão. Isso não é verdade. A Bíblia não fala a respeito disso. Muito pelo contrário, o próprio Senhor disse, como citei hoje na mensagem pela manhã, que no mundo nós teremos aflições. Existem lutas, existem batalhas a ser vencidas, e isso faz parte também da vida cristã, da vida de todos os cristãos, como é o nosso caso. E o que a palavra de Deus vai ressaltar aí sobre a vida cristã, e eu quero aqui usar uma palavra que o próprio Senhor Jesus falou, que é a base, é o alicerce da nossa estrutura. Veja comigo o que está escrito em Lucas, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 6, no versículo 46 até o versículo 49. Lucas capítulo 6, do verso 46 em diante, ele diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Veja o que Jesus está ensinando, exatamente o que eu disse aqui, irmãos. A ruína, a possibilidade da tempestade, da chuva, do rio transbordar, isso acontece sobre todas as pessoas. Mas o que fará diferença é a base sobre a qual nós edificamos a nossa vida, a nossa casa, que representa aqui a nossa vida cristã. E Jesus fala que a edificação dessa casa sobre uma rocha é a garantia de que mesmo nas adversidades ela não será derrubada. E ele diz aqui o que é edificar a casa sobre a rocha, no sentido que ele quer nos ensinar. Ele diz que é ouvir a palavra de Deus e a colocar em prática. Então é essa a grande diferença que vai mudar a nossa vida. Não é o fato de sermos ou não atacados por alguma dificuldade, mas é o quanto nós praticamos da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, nesse versículo que eu li aqui, ele diz algo também muito importante: para o seu próprio Senhor está em pé ou cai. Nós temos um Senhor. Você tem um Senhor? Ele é Jesus, e a Bíblia diz que você está para Ele.
ou em pé ou caído, é para ele que você está. Mas Paulo ainda adverte: mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster, para o sustentar. Então veja, nossa posição como cristãos: praticar a palavra de Deus, edificar a casa sobre a rocha. Virão as chuvas, virão a tempestade, tudo isso querendo nos derrubar. Mas Paulo diz: estaremos de pé, porque o Senhor nos sustenta. Mas isso está atrelado ao nosso comportamento, está atrelado à nossa atitude em relação à palavra de Deus. Se a nossa vida for alicerçada na rocha, que é a palavra de Deus, naquele texto que eu li contigo, palavras de Jesus, em tudo que vai acontecer nesse mundo não será suficiente para nos derrubar. A diferença é fundamental, e a diferença é essa: a palavra sendo a rocha sobre a qual eu edifico a minha vida. Então eu e você vivemos com os princípios da palavra de Deus, praticamos esses princípios e a nossa vida então fica firmada. E pelo que Paulo diz nesse texto, a posição que Deus nos quer é de pé. Você é servo do Senhor para ficar de pé, mas estará de pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Então, não é plano de Deus que nós sejamos derrubados, mas muitas vezes a gente acaba sendo derrubado porque não edificou corretamente a nossa casa, não apoiamos corretamente a nossa vida, não apoiamos na prática da palavra de Deus, e aí estamos sujeitos a tantas quedas que podem acontecer pela frente, não é? Então, de que forma que nós podemos permanecer de pé, segundo esses princípios que nós lemos aqui? Praticando a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nos fala de comunhão com Deus, de comunhão com a igreja. Você já ouviu isso na Bíblia? Você já leu essas passagens que diz que nós temos que nos congregar, de que nós temos que ter comunhão uns com os outros, de que nós somos o corpo de Cristo? Então isso está na Bíblia. Como eu posso dizer, como muitos estão dizendo assim: eu sou cristão, mas eu não estou na igreja? Irmãos, não existe cristão sem a igreja. Não existe cristão sem estar na igreja, porque nós é que somos a igreja do Senhor. Então não existe crente em casa. Talvez a pandemia tenha dado essa ideia, né, de que é possível ser crente pela internet. Isso não existe, meu irmão. É aqui na igreja que nós temos que estar. É aqui que nós exercitamos a nossa comunhão. É bíblico a congregação. Tudo isso faz parte da edificação. Então, se eu pratico a palavra, eu estou me edificando. Agora, se eu apenas leio e não pratico, se a Bíblia diz que eu tenho que congregar e eu não congrego, como é que eu vou esperar permanecer de pé? Como eu vou esperar permanecer firme, se eu já estou rompendo com um princípio da palavra? Então eu preciso de comunhão com Deus, eu preciso de comunhão com os irmãos, eu preciso de relacionamentos. Tudo isso faz parte da obediência à palavra de Deus, que é o componente principal para a edificação da nossa vida sobre a rocha. Outra coisa que Paulo diz a Timóteo na sua primeira carta, vamos ler aqui, 1 a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 19, Paulo diz assim ao seu discípulo: mantendo fé e boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Paulo diz que eu e você temos que ter consciência boa, consciência limpa. Isso é importante. Viver nesse mundo sem o peso da culpa. Viver nesse mundo com a consciência tranquila, limpa, com bom testemunho. E veja o que ele fala: alguns, porque rejeitaram essa boa consciência, o que aconteceu com eles? Naufragaram na fé. Veja, não edificaram sobre a rocha, foram derrubados, caíram, não é como a palavra de Deus diz. Não era essa a vontade de Deus, mas para que eu fique firme, eu tenho que ter boa consciência, eu tenho que ter bom testemunho, eu tenho que ter boa vontade, prontidão, atitude, como vimos hoje também pela manhã. Veja, outra coisa importante para a gente praticar, está na primeira epístola de Pedro,
Vou ler com você alguns textos na Bíblia para que você pratique a palavra de Deus. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, o apóstolo diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então ele diz para a gente viver em sobriedade e vigilância. Por que muita gente cai, irmãos? Por que muitos são derrubados? Ou a si mesmos se derrubam, se auto-sabotam e acabam caindo, e esse não era o propósito de Deus. Lembra do texto inicial? Mas estará de pé, porque o Senhor vai suster. Mas para que isso aconteça, prática da palavra de Deus. E a Bíblia está aqui dizendo para a gente ser sóbrio e ser vigilante, porque há um adversário. E esse adversário veio fazer o quê? Roubar, matar, destruir, está rugindo como um leão, está andando em derredor, está querendo só fazer o mal, ou em outras palavras, está querendo nos derrubar. Você quer ficar de pé ou você quer ser derrubado? Você quer que a sua casa permaneça firme ou que ela seja levada pela enchente da vida? Então a prática da palavra é que vai transformar a edificação da nossa casa sobre um solo muito forte, sobre uma rocha. Então essa falta de vigilância é a causa da queda de muita gente. Porque muitos caem porque não vigiaram. Veja, reinos podem ser derrubados porque não vigiaram. A Bíblia mesma mostra histórias de guerras que foram vencidas pela falta de vigilância, porque não havia um sentinela, porque não havia alguém de olho ao redor, e o inimigo entrou sorrateiramente e ali destruiu, ali fez morada, como a palavra de Deus está afirmando para nós. Então, a falta de vigilância é motivo da queda de muita gente. Veja o que diz a Bíblia em 1 aos Coríntios, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo número 10, vamos ler aqui o versículo número 12, 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12. O que diz a Bíblia? Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Deus diz, estará de pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Essa é a obra que Deus quer fazer, nos manter de pé. Mas eu preciso realmente estar de pé, e não apenas pensar que eu estou de pé. Entre pensar e realmente estar, há uma diferença muito grande, irmãos. Que ninguém nos engane, que não sejamos enganados pela própria consciência, por a perda da boa consciência, como Paulo disse lá a Timóteo, que a gente não naufrague na fé, porque a palavra de Deus nos traz este alerta. Não é pensar que estou de pé, mas é de fato eu estar de pé. E o que a Bíblia diz está lá. Eu acredito naquele texto de Paulo. Deus é poderoso para me suster. Estará de pé por causa disso, porque Ele é poderoso. E esse poder vem de Deus. Eu não tenho força por mim mesmo. Nós não temos condições por nós mesmos de lidar com as dificuldades. Vimos hoje de manhã um texto que falava sobre isso, em que Josafá confessava a sua incapacidade de lutar contra um inimigo muito maior e muito mais poderoso. Assim são os inimigos que se levantam contra nós. Se formos ver, são mais poderosos, são mais presentes, são muito maiores do que nós. Nós não temos condição, mas nós vencemos no poder de Deus. E o poder de Deus está sobre nós, como a palavra de Deus disse aqui no início. Estará de pé porque Deus sustenta. Olha o que diz 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Para a gente entender a grandeza desse poder. Paulo diz assim, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Há um poder sobre nós, mas esse poder é de Deus. Esse poder não é nosso. Ele que me sustenta, Ele sustenta você de pé, Ele mantém você de pé, mas em todo tempo eu tenho que manter a consciência de que eu, o vaso deste poder, sou de barro. Sabe o que é um vaso de barro, irmãos? É um vaso frágil. Se o vaso de barro cair, o que acontece com ele, irmão? Hein? O que acontece com o vaso de barro se ele cair? Ele quebra. Então eu não posso esquecer, eu sou de barro, você é de barro. Por isso a gente tem que estar sempre de pé,
Porque se cair, quebra, e se quebrar vai dar problema, vai doer, vai causar prejuízo. Mas o poder de Deus está dentro desse vaso de barro, que sou eu, que é você, dessas pessoas fracas, que somos nós. Mas é aqui que Deus opera, é aqui que Ele está agindo. Como disse Paulo, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. É quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Quando eu reconheço que não sou nada, aí que vem o temor de Deus ao meu coração e eu não me atrevo a fazer mais do que me cabe fazer. E eu confio na proteção e no cuidado de Deus. Esse é o mistério, se a gente pode assim falar, que Paulo está querendo aqui nos mostrar pela palavra de Deus. Vasos de barro. Vasos de barro, porque nós estamos sujeitos a todas as dificuldades, como eu disse hoje também de manhã. Você está sujeito a uma doença, você está sujeito a uma debilidade, a uma queda, a um problema que chega de surpresa, a um ataque inesperado. Nós somos de barro, irmãos. Estamos sujeitos, somos frágeis, estamos sujeitos a isso. Como foi dito, primeira reação que vem é o medo, né? E agora o que eu vou fazer? Mas o poder de Deus se aperfeiçoa nessa fraqueza. O poder de Deus, segundo Paulo disse, está dentro deste vaso de barro. A excelência do poder é de Deus, mas o vaso é de barro, como diz a palavra de Deus. Então, quando eu me dependo de Deus, quando eu sou submetido a Deus, Deus então age com o seu poder na minha vida. E eu leio com você outro texto que eu gosto bastante, que está no Salmo número 37, no versículo 23 e no versículo 24. Salmo número 37, versículo 23 e 24 diz assim: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. No seu caminho tem prazer. O caminho do homem bom dá prazer a Deus, como diz a palavra. Agora olha o que diz o verso 24. Se cair, é uma possibilidade. Ninguém está livre dela. Paulo diz, se cair ou ficar de pé, é para o seu Senhor. Mas ficará de pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. E o que diz o texto do salmista? Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Deus sustenta, Deus levanta, Deus mantém de pé, Deus apruma a nossa vida. Mas eu preciso que o meu caminho seja agradável ao Senhor. Que Deus tenha prazer no meu caminho, como diz a palavra que nós acabamos de ler. Porque Deus não quer, em hipótese alguma, a queda de nenhum de nós. Deus não deseja que nenhum de nós venhamos a cair, mas ela é uma possibilidade tanto maior quanto mais nos afastamos dos princípios da palavra de Deus, quanto mais nos afastamos da rocha, que é a prática daquilo que nós ouvimos e cremos e lemos na palavra de Deus. Quanto mais eu me afasto disso, mais possível é a minha queda. Mas a palavra do Senhor deixa para nós também, através de Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo número 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo nos fala da vigilância que nós temos que ter sobre nós mesmos. Sabe, o problema de muitos de nós é que a gente é ótimo em vigiar a vida dos outros. Sabia disso? Você vigia a vida dos outros? Você sabe o que está acontecendo na casa do vizinho? Você fica na janela vendo a vizinhança? A gente vigia a vida dos outros com uma beleza. Só que a Bíblia fala que a gente tem que vigiar a nossa. E olha, vigiar a nossa já dá muito trabalho, irmão. Esmurrar o próprio corpo, para não ser desqualificado, para não experimentar a queda tão vergonhosa que pode algumas vezes acontecer. E isso é um trabalho que compete a cada um de nós, embora o poder de Deus esteja ali, esteja disponível. Ele só se fará eficaz quanto mais eu pratico a sua palavra, eu ouço e a coloco em prática. Porque se eu a ouvir e não colocar em prática, como disse Jesus, eu serei comparado a um homem que edificou sobre areia. Edifiquei, está lá uma casa bonitinha, mas a base dela é areia. Qualquer coisinha que aconteça, ela vem abaixo. Qualquer vento que soprar, ela cai.
Então essa é a nossa responsabilidade. E isso a palavra de Deus nos dá como lição, o alicerce que nos dá para que não venhamos a cair é a palavra. E é assim que Paulo se submete a ela, dizendo: olha, eu preguei aos outros, eu anunciei essa palavra, eu não posso ser desqualificado. E para isso eu preciso exercer um domínio sobre a minha vontade, sobre a minha vida, sobre aquilo que eu faço. E esse domínio vem da prática da palavra de Deus. Tudo depende da nossa atitude para com a palavra. Aqui está a chave principal para a compreensão dessa mensagem de Deus. Veja o apóstolo Tiago, leio com você a carta de Tiago no capítulo número 1, no versículo 19 até o versículo 25, ele diz: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A palavra é implantada, mas eu preciso acolher com mansidão. O coração tem que sossegar para que eu possa receber a palavra de Deus, segundo nos diz aqui o apóstolo Tiago. E ele continua nos falando: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então ele diz aqui que o fato de ouvir e não praticar é como um auto-engano, como a expressão que usei ainda há pouco, uma autossabotagem. Veja, eu não preciso de ninguém para me derrubar, eu mesmo me derrubo. Muitas vezes não precisamos de ninguém para nos jogar no chão, a gente mesmo se atira, porque é uma autossabotagem. Sabemos o que temos que fazer e não fazemos. Sabemos o que é certo e preferimos o errado. Então essa é uma autossabotagem. Ele diz aqui: não se torne ouvinte apenas, porque assim você estará enganando-se a você mesmo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Aqui Tiago fala qual é a razão do sucesso. A razão do sucesso está em obedecer, em ouvir e obedecer, em ser praticante da palavra. Porque ele diz aqui que aquele que ouve e não pratica se parece com alguém que olha a sua imagem no espelho. E o que ele quer dizer com isso? Porque a palavra de Deus revela quem somos, irmãos. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, e isso foi o que produziu a sua conversão, você não se converteu porque você gostou do Evangelho. Você se converteu porque o Evangelho te confrontou. O Evangelho confronta você. Ele diz assim: você é um pecador. Você precisa de Jesus para perdoar os seus pecados. Renda-se a Ele. Essa é a mensagem do Evangelho. O Evangelho não é uma mensagem popular que você recebe porque ela faz bem ao coração. Não. O Evangelho é conflito. E aí você ouviu a palavra de Deus, recebeu, foi confrontado por ela. E aí Tiago diz: olha, quando você ouve e não pratica, é como se você visse a tua imagem no espelho. Você vê a realidade de quem você é. Você vê que você não é tão bonitinho quanto você pensa. Você vê que você ali no espelho está sem filtro do Instagram, né? É aquela realidade, nua e crua, né? Feio que é uma desgraça. É assim que a gente é. Aí ele fala: você vê isso porque você ouviu a palavra, mas como você não praticou, é como se você saísse do espelho e logo esquecesse aquela aparência horrorosa que você tinha e continuasse vivendo como se nada tivesse acontecendo. Então veja o quanto é grave a gente ouvir e não praticar. O quanto é cruel e passível de erro, não é? Nós ouvirmos e não fazermos nada a respeito daquilo que ouvimos. Então, Deus não quer a minha queda, Deus não quer a sua queda. Mas eu e você temos que vigiar, eu e você temos que praticar, eu e você temos que mortificar, como Paulo falou. Então essa é uma parte que pertence a nós. Temos o poder de Deus para nos suster,
Temos o poder de Deus para nos manter, mas é desse poder que nós vamos nos utilizar para permanecer de pé. Lembrando que o vaso é de barro, somos frágeis. Irmão, se você é um vaso de barro, não confie em você não. Não confie em si mesmo, nós não podemos confiar em nós mesmos. Somos sujeitos ao erro. Temos que confiar em Deus e nos apegar exclusivamente a Ele. Mas o que acontece se porventura alguém cair? Eu queria concluir essa mensagem refletindo sobre isso. Deus já nos falou o que temos que fazer para não cair. O que temos que fazer para firmar a nossa vida, para estarmos de pé, como é a vontade de Deus. Mas se alguém cair, qual é a solução? Se alguém, por fraqueza, por desatenção, por pecado, seja lá o que for, cair, qual a solução? Tem solução? Sim, a Bíblia diz que tem solução. Primeiramente, a gente observa o que diz a Bíblia no livro de Provérbios, onde eu leio com você, o capítulo 16, onde a palavra de Deus nos fala de um princípio que pode anunciar a nossa queda, mostrando que a queda, ela não é repentina como parece, mas ela é muitas vezes anunciada. É uma desgraça anunciada. Provérbios capítulo 16, versículo 18 ao versículo 19, diz assim: a soberba precede o que, irmãos? A ruína. E a altivez do espírito precede o que? A queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Então o que a Bíblia está dizendo que a queda, ela tem um antecedente, há algo que vem antes da queda. E o que a Bíblia diz que vem antes da queda é a soberba, é a altivez do espírito. É exatamente como Paulo disse: quem pensa estar de pé, cuide para que não caia. O que é esse pensamento? Esse é o pensamento da soberba. Esse é o pensamento da altivez do espírito, daquele que diz: não, está tudo bem. Não, é isso mesmo, eu sou imbatível. Não, eu sou inalcançável. Eu estou de pé, estou firme. Mais ou menos como Pedro, quando Jesus disse a ele: olha, você vai me negar. Ele diz assim: eu não. Todo mundo aqui pode te negar, menos eu. Não, eu não, o senhor não me conhece direito, não. Eu sou Pedro, eu sou o cara. Eu sou o apóstolo Pedro. Todo mundo pode negar o senhor, eu não, eu jamais. Ele pensava que ele estava de pé. Às vezes a gente pensa assim, né, irmão? Confessa aí. Às vezes a gente pensa que a gente é o cara. E é isso que precede a ruína. É isso que precede a queda. É esse pensamento de que eu sou inatingível, é esse pensamento de que nada me abala, é esse pensamento de que eu estou de pé, estou firme e convicto e tal. É essa soberba que a Bíblia diz vai produzir uma independência. E essa independência é que produz a desobediência. É um caminho. São etapas que vão sendo cumpridas até a queda. Não é uma queda de repente, uma pedra, tropecei, caí, quebrei a cara. Não. Normalmente há algumas etapas que vão se concretizando e que vão terminar num abismo. E a Bíblia diz que o pior é que um abismo chama outro abismo. Um abismo ainda pior. Então a queda é uma descendência constante e terrível que vai piorando cada vez mais. E tudo isso precedido por alguns sinais que podem ser percebidos. A prudência poderia evitar isso, mas a soberba age ao contrário. A soberba faz com que eu pense que eu sou imune, com que eu pense que eu sou independente. E o pensamento da independência é como que eu digo assim: eu não preciso nem de Deus. Eu sou tão bom, eu não preciso de Deus. E é esse pensamento que vai me levar à desobediência. E a desobediência é o pecado. E o pecado é a queda. A queda que Deus não deseja para nenhum de nós. E o pecado então se multiplica, como eu disse, um abismo chama outro, e de repente você é capaz de ver pessoas que um dia estavam firmes no Senhor, estavam na igreja,
partindo para uma descendente de pecados cada vez mais absurdos, horripilantes, aviltantes, e você diz, como pode isso acontecer? O processo é exatamente esse. Um chama o outro e um se torna pior do que o outro. Tem solução? Tem solução. Somente o retorno à humildade pode restaurar nesse caso. A mesma humildade que é necessária para alguém ser salvo. Como disse aqui, a mensagem de salvação é um conflito. Ela conflita o coração do homem, porque o homem acha que é bom, o homem acha que não precisa ser salvo, o homem acha que não é tão pecador contra os outros, ele se compara com os outros, eu não sou tão ruim contra os outros, eu não preciso de Jesus, eu não preciso de perdão, Jesus não precisava nem ter morrido, se fosse só por mim, não precisava ter morrido. Morreu à toa no meu caso. A pessoa pensa assim. E ela só vai ser salva quando ela se humilhar na presença de Deus. Quando ela reconhecer a própria miséria do pecado em que ela vive. Como diz a Bíblia, nem vive, está morta nos delitos e pecados. E o mesmo processo precisa acontecer na vida daquele que cai. Precisa voltar à humildade para experimentar a restauração. E o arrependimento é a consequência dessa humildade. Eu não me arrependo enquanto eu não reconheço que preciso me arrepender. Eu não me arrependo enquanto eu não reconheço que eu ofendi a Deus com o meu comportamento. Enquanto eu achar que eu sou vítima da sociedade, sei lá do quê, do acaso, eu nunca vou dar um jeito na minha vida. Porque eu nunca vou me arrepender do que eu faço, pelo contrário, eu vou justificar aquilo que eu faço. Eu faço isso porque eu tive uma criação ruim, porque meu pai me abusou, porque isso, porque aquilo, porque aquilo, porque aquilo, porque aquilo. Então eu sou sempre desculpável e eu nunca vou me arrepender se for assim o caso. E é necessário a humildade para que venha o arrependimento. E o arrependimento é a atitude daquele que é humilde. Eu deixo com você um texto em Mateus, no capítulo 23, onde a palavra de Deus diz, no versículo número 12, do capítulo 23 de Mateus. Jesus ensina, quem a si mesmo se exaltar, será o quê? Humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. É o contrário, não é? Então, o que acontece conosco muitas vezes é que a gente se exalta, acha que está de pé, e aí experimenta a queda. Mas no momento que a gente se humilha, aí o Senhor nos põe de pé. Aí o Senhor nos levanta. Aí o Senhor firma os passos do homem bom. E ele não fica prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Mas isso requer um arrependimento. Isso requer uma humildade na presença de Deus. E aquilo que Deus recomenda, seja lá qual tenha sido a queda, seja lá qual tenha sido o problema, eu leio contigo, está em Apocalipse capítulo 2, no versículo 5. Jesus diz isso a uma igreja, mas se aplica também individualmente a cada um. Ele diz, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras, se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O que Deus recomenda é, volta, lembra e volta. Volta a ser o que você era. Volta a ser da forma que você já foi um dia. Volta a praticar a palavra como você praticava. Volta a fazer o que você fazia de bom. Mas lembra aonde foi que você caiu. Lembra onde que isso começou. E volta ao início da tua fé. Volta ao início do teu relacionamento com Deus. Volta à igreja. Volta ao convívio. Volta à comunhão. Essa é a palavra de Deus. Para aquele que está caído, a solução não há outra, senão essa. Arrepende-te e volta. Não desanime, não descaia o teu semblante, fique de pé e pronto para a batalha. Porque o Senhor te quer de pé. E Ele é poderoso para te suster. O Senhor te quer de pé. O Senhor quer todos nós de pé. Deus não tem prazer nenhum na queda de nenhum de nós. E Ele está pronto, derramando o seu poder sobre a nossa vida.
Mas há uma atitude que é nossa. Essa é uma parte que é nossa. E que cabe a nós, de alguma forma, lutar para praticar aquilo que nós temos ouvido. Amém? Que Deus te abençoe com a palavra de Deus. Vamos orar e vamos pedir ao Senhor essa bênção sobre a nossa vida. Pai querido, muito obrigado por estarmos na Tua casa, ouvindo a Tua palavra, recebendo a Tua orientação, a voz do Espírito Santo de Deus, falando conosco o que precisa ser mudado, o que precisa de atenção, o que precisa de correção. Pai querido, que a gente faça como Paulo, se preciso for esmurrar o próprio corpo, reduzi-lo à escravidão, porque é melhor do que ser desqualificado, é melhor do que anunciar a Tua palavra e não vivê-la. Pai querido, nos ajuda na prática da Tua palavra. Nos ajuda, Pai, a ser humildes nas Tuas mãos, a não pensar de nós mesmos mais do que convém pensar, a não pensar que estamos de pé, porque se estamos de pé, a glória é Tua. É o Senhor que nos mantém de pé, é o Senhor que nos sustenta. Por isso essa glória não é nossa. Se hoje estamos de pé, é por Tua misericórdia sobre nós. Nos lembra disso, Senhor, a cada dia, para não pecarmos contra o Senhor, para não cairmos na tentação de ouvir e conhecer a Tua palavra, de contemplar a nossa imagem natural e nos afastar sem nos transformar pela Tua palavra. Guarda, Senhor, os nossos corações e mantém os Teus servos neste lugar, de pé, porque esta é a posição que o Senhor tem para cada um de nós. Estará de pé, porque o Senhor é poderoso para suster. Sustenta os Teus filhos aqui, Pai. Mantém cada um de nós de pé. E se isso acontecer, a glória é Tua e não nossa. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.